Bom dia, continuo sendo Theo, mais um alcoólico, um dependente químico em recuperação. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo, sobre dependência química. Eu estou no meu intervalo lá no meu trabalho, hoje é domingo, dia 30/6, eu estou trabalhando e agora é meu intervalo, lá no meu horário de intervalo. E eu procuro fazer meu exercício físico, se não todos os dias, quase todos os dias. E aqui é um lugar bem propício, a atividade que eu estou fazendo também, em relação ao assunto que eu quero falar com vocês um pouco. Eu estou na Serra do Cadeado e já fiz meus 3 km de subida, agora fica mais suave que a descida, Então essa aqui é a serrinha. Eu corro na pista, E agora resolvi falar com vocês sobre a questão biológica da doença da adicção, fazendo uma atividade, que tem tudo a ver com o assunto. A parte biológica, da doença da adicção, ela é ligada diretamente com uma área do cérebro que é o sistema de recompensa. O sistema de recompensa fica situado no córtex pré-frontal, no córtex frontal. E o sistema de recompensa, que é o sistema do prazer, ele é ligado, ele é alimentado pela dopamina, que é um neurotransmissor. Bom, esse sistema de recompensa foi desenvolvido para nós, para proteção da espécie, para perpetuação da espécie. Então, por exemplo, quando um animal sente prazer no ato sexual, ele repete esse ato. E com isso, ele procria. Então, é uma proteção da espécie. Quando a gente vai se abrigar do frio, gera um prazer e também proteção da espécie. Assim também a alimentação, o exercício físico, gera prazer e ajuda, na proteção, na perpetuação da espécie. Relações sociais também, E tudo isso são atividades naturais que o corpo naturalmente vai gerar o prazer. E a doença da adicção e a dependência química, ela vai alterar esse processo. O dependente químico, ele vai trocar essas prioridades da vida dele. Ele vai deixar de fazer essas atividades que naturalmente dão prazer para ele, dão prazer para nós, e ele troca pelo uso de substância. Então, o comportamento de fazer por onde, o comportamento dele fazer o esforço para ter o benefício, ele perde. Igual eu estou fazendo agora, para eu ter o benefício da corrida, eu preciso correr. Então, o dependente químico, para ele ter o prazer, ele vai em busca do prazer imediato, que a substância dá. Não tem esforço, e isso altera o comportamento dele, isso altera os hábitos dele. Sem falar também que essas atividades naturais, vamos dizer aí que a parte sexual, que dá o maior prazer no corpo, para o ser humano, ele vai dar 100% de prazer, vamos usar um número, Então eu atinjo 100% do prazer natural, do prazer, que o corpo pode me proporcionar. E a substância, dependendo, do tipo da substância que for usada, ele vai dar 300%. Vamos fazer uma referência com esse 100% do que é conseguido naturalmente. Então, a busca desses 300% de prazer que o adicto geralmente tem, ele não vai conseguir nas atividades naturais dele. Então, ele vai, durante a sua recuperação, ele vai buscar esses 300 nas atividades naturais, ele não vai conseguir. Isso gera uma insatisfação, A gente costuma dizer que o adicto é um eterno insatisfeito, justamente por isso. Ele precisa reaprender a viver, ele precisa reaprender a ter hábitos, comportamentos que vão gerar o prazer para ele, mas o prazer natural. Isso é uma dificuldade muito grande na recuperação do adicto. Isso é uma dificuldade muito grande mudar esse comportamento. Mais pra frente a gente fala disso. E essa busca dos 300% torna ele um eterno insatisfeito. O dependente químico não gosta de escutar isso, mas às vezes a gente precisa
falar não o que ele quer ouvir, né, mas o que ele precisa ouvir. E, bom, falar um pouco da parte técnica, né, essa dopamina, ela é produzida numa área do cérebro chamada ATV, e ela é lançada no sistema límbico e no córtex frontal, né, no córtex pré-frontal, que é o que nos interessa falando de sistema de recompensa. Então, ela é produzida pela ATV e é lançada no córtex pré-frontal. Quando o corpo sente prazer, eu faço uma atividade igual eu estou fazendo agora do exercício físico. Então, eu vou ter o prazer, mas eu estou fazendo por onde? Né? Existem algumas drogas, né? Por exemplo, o álcool, a nicotina, a heroína, ela faz com que o ATV produza mais dopamina, produza esse neurotransmissor em maior quantidade, né? E o neurotransmissor, ele é a via de ligação entre um neurônio e outro para passar o impulso, né? Para passar a informação, e cai numa região chamada fenda sináptica, né? Então, produzida, vai pro córtex pré-frontal nessa região do sistema de recompensa. Então, o álcool, a heroína e o tabaco, ele aumenta, né, essa produção de dopamina, causando a euforia, né, causando todos os efeitos que essas drogas causam. A cocaína, ela já tem um sistema diferente. A cocaína, ela não deixa recaptar esse neurotransmissor, né? Porque o neurotransmissor, ele é lançado nessa fenda, cumpre o papel dele, depois ele volta para o neurônio de origem. A cocaína não deixa ele regressar, aumentando a concentração de dopamina nessa fenda, causando a euforia e todos os efeitos que a cocaína causa, né? Então, o álcool, por exemplo, ele aumenta a produção de dopamina, a cocaína ela não deixa recaptar essa cocaína. O efeito, né, a concentração de dopamina nessa fenda, ela aumenta essa concentração, né? E com isso, os outros prazeres que não têm, né, as outras atividades que dão prazer, que não conseguem alcançar esse nível de dopamina, o dependente químico ele vai deixando, né? Os hábitos, os comportamentos, né, ele vai trocando tudo, inclusive relação com a família, com os filhos, né, com o pai, com a mãe. Ele vai trocando e vai focando só no uso. E com isso, o corpo também chega uma hora que a própria substância, ela também não consegue mais suprir, né? Então, é daí que vem, né, a tolerância, que o dependente químico ele começa a aumentar a dose, né, de uso dele, justamente por causa disso. E chega uma hora que nem a substância consegue mais biologicamente suprir. E o risco da overdose é muito grande, porque ele vai aumentando a dose, vai aumentando a frequência por conta dessa parte biológica, né? E com isso, a hora que chega nessa fase do uso, né, o comportamento dele já está completamente, né, alterado. Então, a parte de mudança de comportamento, quando ele entra num tratamento, quando ele entra num processo de recuperação, é muito complicado, porque ele desaprendeu a ter o prazer natural, ele desaprendeu a ter aquele fazer por onde, né? Fazer o esforço para conseguir o benefício, para conseguir aquele prazer. Então, é um movimento contrário muito grande que precisa ser feito, né? Em tudo, em todas as áreas, né? Ele tem que reaprender a amar, ele tem que reaprender a fazer um exercício físico, ele tem que reaprender a esperar, a ter a paciência para esperar, né? E fazer por onde, né? Ter o esforço para conseguir aquele benefício, ter o esforço para conseguir aquele prazer, né? E isso é muito complicado de fazer. Existem algumas dicas, né? Existem alguns trabalhos, né? Algumas informações mesmo que a gente passa para o dependente químico, informações essas que eu tento colocar em prática, né, todos os dias. E a primeira delas é descobrir o gatilho do hábito, né? Aquele momento em que o dependente químico vai dar início ao uso, por exemplo. Isso não só no uso, né, em todos os comportamentos. Então, ter um autoconhecimento, né, se conhecer e ver qual que é o gatilho
daquele comportamento. É a primeira coisa que a gente deve focar. Descobrir o gatilho do comportamento que eu quero alterar, né? Segunda coisa, fazer uma coisa de cada vez. Ter calma, ter paciência, mudar uma coisa de cada vez. Não querer abraçar tudo, mudar tudo de uma vez. Então, primeiro, descobrir o gatilho daquele comportamento que quer ser alterado. Depois, ir com calma, ir com paciência, ir mudando aos poucos, né? E depois, adquirir novos comportamentos bons, né? Praticá-los até que eles se tornem hábito, né? Então, são 3 dicas aí de comportamento, 3 dicas de mudança de comportamento que são importantes para essa fase bem complicada, bem difícil. Porque o dependente químico, ele não, no início do tratamento, no início da recuperação, ele não está com mente aberta e boa vontade o bastante para querer mudar esse comportamento, né? A síndrome, a abstinência também influencia muito grande, influencia muito, né? Mudar o comportamento, mudar os hábitos, né? Mudar a vida completamente é muito difícil, né? É um trabalho diário. Só por hoje é um trabalho para todos os dias. Então, primeira coisa, descobrir o gatilho do comportamento que eu quero alterar, que eu quero mudar. Depois, ir com calma, fazer um passo de cada vez, uma mudança de cada vez. E terceiro, adquirir novos comportamentos, praticá-los, repeti-los até que eles se tornem hábito, né? Não é simples, né? Falando assim, né? Parece fácil, mas não é. Não é. É um movimento contrário muito grande que a gente precisa fazer. Tem dia que eu tô com preguiça, tem dia que eu não quero vir correr, né? Ou tem dia que não tô muito bem emocionalmente, né? Meu emocional é o que mais me pega. Mas eu sei que quando eu venho praticar, eu melhoro, né? Eu tenho prazer no exercício físico. E principalmente, eu faço o esforço para ter esse prazer. Não é um prazer imediato sem esforço. E é um hábito, é um comportamento que eu quero que se torne hábito, né? Que vai me ajudar muito, tem me ajudado muito na minha recuperação. Porque a corrida é muito mental, né? É físico, lógico. Eu preciso ter uma condição física para eu correr na serra, para eu correr 6 km, 8 km. Mas o mental tem dia que não me deixa chegar até o fim. O mental me faz parar e caminhar, né? Porque o físico, a parte física, eu tenho trabalhado, eu tenho conseguido. Então eu trabalho o meu mental também. E aqui é a serra, é um lugar bonito, né? Tem muita árvore, tem a serra. Então tem a parte de contemplação da natureza, né? Que também é importante. Sair um pouco do ambiente da clínica. Desculpa. Sair um pouco do ambiente ali. Querendo ou não, eu estou ali o tempo todo trabalhando com recuperação, né? Mas eu preciso sair, eu preciso dar uma desligada dali. Então existem vários benefícios, né? E o prazer da dopamina que o exercício físico me dá. Então é uma manutenção do meu tratamento também e fazer o esforço para conseguir, né, esse benefício. Bom, hoje era isso que eu tinha para dizer para vocês, né? Espero que tenha esclarecido algumas coisas, algumas dúvidas. É um assunto muito legal, eu gosto muito desse assunto. A gente volta a falar dele, né? E bom domingo para todos, boas 24 horas de sobriedade. Tamo junto. Obrigado por ter me ouvido.